No capítulo de hoje, o nosso livro fala sobre as diversas influências que nos moldam, as diversas influências que moldam a vida dos nossos filhos. E acho que ninguém precisa ser antropólogo, sociólogo ou filósofo para reconhecer que na nossa caminhada, os nossos filhos, na sua história, serão extremamente influenciados. A gente sabe por experiência própria. Somos influenciados pela escola onde a gente estuda, claro, os valores que lá estão. Somos influenciados por aquele coleguinha que foi quem foi mais próximo. Somos influenciados pela igreja onde nós congregamos. Somos influenciados pela estrutura, costumes, valores, comida da cidade onde nós vivemos. Somos influenciados por uma sorte diversa de pessoas, estruturas onde nós estamos inseridos. E o ponto que o livro neste capítulo nos chama a atenção é que o nosso lar, a nossa casa, a vida do papai e da mamãe exerce uma enorme influência na nossa formação, na formação dos filhos, na formação das crianças. É importante que a gente tenha cuidado ao tratar desse tema. Deixa eu tentar dizer qual é o perigo, e o próprio pastor Tedd Tripp, ele fala desses dois perigos, que é o de nós elevarmos os efeitos das influências a um patamar demasiado demais, e sermos de certa forma fatalistas. Essa criança presta, porque então em casa era assim, o pai era assim, a mãe era assim, então todas as influências são a razão fatalista. Essa criança presta. Fazemos muitas das vezes o contrário, não é verdade? Podemos então dizer, essa criança não presta, mas também nasceu em tal lugar, em tal circunvizinhança, com tais pais, com tal desestrutura, com tal questão, e nós então podemos correr um risco, que é o de elevarmos demais as influências na formação de qualquer pessoa, e entendermos que as influências não apenas influenciam, mas determinam quem de fato seremos ao final. Esse é um perigo. O outro extremo é nós negarmos as influências. O outro extremo é nós falarmos que não. Uma estrutura paternal, uma estrutura maternal não gera influência na vida dos filhos. Não. A escola, os amigos, a vizinhança, a família, não, isso não gera. E de repente negarmos as influências que certamente vão existir. Então preste atenção. Nós vamos falar aqui sobre esse aspecto da influência, muito mais para trazer uma reflexão a nós, pais, tios, avós, nós que convivemos com os nossos filhos, e trazermos muito mais para nós qual é o tipo de influência que o padrão da nossa vida impinge nas nossas crianças. Nós não estamos com isso dizendo que será a nossa influência que ao final vai salvar os nossos filhos, vai redimi-los, vai reconciliá-los com Deus, porque essa soteriologia, que é o estudo da salvação, todos nós conhecemos, é pelos méritos de Cristo, é pela graça de Deus, é pela fé, que é dom de Deus dado a nós para crermos na obra redentora do Senhor Jesus. Mas nós não iremos, de um lado, nem elevar demais as influências a ponto de você sair daqui dizendo que a salvação e a definição final e eterna do seu filho está na sua influência, como também nós não iremos negar
a possibilidade de pais serem influências deletérias, desastrosas na vida dos seus filhos, ou o contrário, serem influências abençoadoras, construtivas na vida dos seus filhos, usados muitas das vezes por Deus para revelar a sua verdade às nossas crianças. Então é importante, antes da gente desenvolver melhor, que a gente saiba do que nós estamos falando. Para tentar reforçar esse ponto, eu quero começar lembrando um texto que é muito conhecido quando nós tratamos da relação de filiação. Muito conhecido quando nós tratamos da criação dos filhos, muito conhecido, que é um texto de Provérbios que fala sobre ensinar a criança o caminho. Como é que é esse texto? 1, 2, 3 e... ensina. É isso mesmo. A depender de como você estrutura o seu raciocínio sobre as influências, você pode olhar para esse texto e falar assim: não, se ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, então como eu irei influenciar no ensino e na caminhada, o menino vai ser. E eu sei que muitas pessoas alçam esse texto a uma condição de salvação. Eu não acredito que seja isso que a Bíblia está dizendo. Muitos vão dizer: não, então se eu crio um menino, no temor a Deus, no ensino do Evangelho, eu trago a igreja e eu faço inclusive o culto doméstico em casa, então no final não vai desviar, o menino tem de ser salvo. E parece que não é isso. Nós sabemos que Provérbios é um livro da sabedoria que é dada por Deus a um homem para revelar a nós que diz respeito à experimentação da vida. É como se eu dissesse alguém que até mesmo ele não tem o temor do Senhor, mas se ele achar que ele deve seguir os princípios que tem aqui em Provérbios, ele vai se dar muito bem. Provérbios fala sobre o perigo da promiscuidade, Provérbios fala sobre o perigo do dinheiro, Provérbios fala sobre a necessidade de uma boa estrutura na família, Provérbios fala sobre a diferença entre o sábio e o tolo, Provérbios fala sobre vários aspectos da experimentação humana. E acho que um dos melhores argumentos para nós olharmos para esse texto e verificarmos que ele não é fatalista, no sentido de que a salvação do seu filho está na sua mão, é porque se assim o fosse, o texto teria que valer para o sentido contrário. Vou falar de novo para não ficar tão esquisito. Ora, se alguém argumenta: não, Roberto, olha, para mim quando diz ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for velha não se desviará, para mim o texto está dizendo isso sim. Se eu ensino o Evangelho, o temor do Senhor, esse menino tem que ser salvo. E eu penso que não é, porque eu estou dizendo, senão o contrário seria verdadeiro. Aquela criança que foi ensinada a ser marginal, aquela criança que foi ensinada a ser bandido, aquela criança que foi ensinada aos piores princípios, o texto teria que valer para ela também, porque o texto está dizendo que quando você ensina uma criança no caminho que ela deve andar, quando for velho não desvia. Ele não está falando aqui do Evangelho, então nós teríamos que também condenar ao inferno todos aqueles que tivessem sido criados no caminho da tragédia. E nós sabemos que a estrutura da salvação não está nas mãos dos pais e das mães. E graças a Deus, que também a perdição, ela não está nas mãos dos pais e das mães. A perdição, ela é fruto de uma natureza pecaminosa que vem em cada um e que ela pode e tem sido ao longo da história quebrada pela graça de Deus revelada em Jesus. Agora, vem aqui comigo. Esse texto talvez nos traga uma grande sabedoria a respeito da influência do papai e da mamãe dentro de casa, num ensino que vai influenciar necessariamente seus filhos. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção na estrutura que esse texto é escrito. Eu vou dizer o texto e vocês vão dizer se eu disse certo ou errado, tá bom? Eu vou dizer, eu estou com ele aberto, não disse nem a referência, então eu vou dizer e vocês vão levantar a mão quem disse que eu li certo. Ensina a criança o caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Li certo? Li certo? Não li certo. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Li certo? Não. Agora os que não levantaram a mão, eu vou saber se é por vergonha ou por conhecimento. Aonde está o erro? Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aonde está o erro? Não é o caminho, é no caminho. Isso muda. Isso muda. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar, ou ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso muda ou não? Muda? Eu penso que muda. Vamos trocar aqui. Nós estamos numa análise semântica aqui desse texto. Eu vou fazer um negócio bem feinho aqui, mas, para ajudar a gente a raciocinar. Vamos trocar caminho por ônibus. Ensina a criança o ônibus que ela deve andar, ou ensina a criança no ônibus em que ela deve andar. Muda. A primeira pergunta agora, nós estamos no ônibus, viu? Ninguém vai embora dizendo que tem uma nova versão segundo o Roberto, não tem não. É só. A primeira, quando eu falo assim, ensina a criança o ônibus que tem que andar. Nessa pergunta, quem é que está no ônibus? Ou quem é que tem que pegar o ônibus? A criança. Eu vou ensinar o ônibus que ela tem que pegar. Olha, você já tem 10 anos, eu com 10 anos, eu já andava de ônibus, a gente tem sempre uma história para contar. Então eu vou te ensinar o ônibus que você tem que pegar. Você vai ver um ônibus dessa cor, tem escrito assim, ele passa ali, você bana a mão e você entra, e você ensinou o ônibus que tem que pegar, não é verdade? Quando você ensina a criança no ônibus que você tem que pegar, quem é que está no ônibus? Você e a criança. Pode falar. Nos lembrou uma coisa importante aqui, que quem é o caminho? O caminho é Jesus. O caminho. Mas eu olho para esse texto e eu estou fazendo realmente essa diferença sobre esse Nzinho aqui que muda tudo, para dizer aos irmãos que eu penso que o texto está chamando os pais muito mais além do que talvez apresentar o discurso correto a respeito daquilo que uma criança deve ou não fazer. Mas parece que o texto está chamando os pais a caminharem pelo caminho que as crianças então devem caminhar. E eu acho que isso aqui muda tudo. Porque aqui, quando eu ensino no caminho, eu estou tratando de influência, eu estou tratando de participação, eu estou tratando daquilo que os filhos muito mais enxergarão do que aquilo que eles ouvirão. E aqui eu quero já fazer um primeiro grande parêntese. Certa feita, estudando sobre aquele texto que diz para os pais não provocarem os filhos à ira, e certamente em algum momento nós chegaremos lá, eu ouvia o pregador tentando então elencar diversas formas pelas quais nós podemos provocar os nossos filhos à ira. E me chamou muito a atenção quando ele então elenca uma das formas pelas quais provocamos o filho à ira, e ele percorre as escrituras para nos revelar
que talvez uma das formas pelas quais nós mais provocamos o nosso filho à ira é quando nós somos incoerentes. É quando nós ensinamos o que é certo, nós ensinamos o que a criança deve fazer, mas nós não estamos lá. Nós não estamos lá. E essa incoerência de vida, ela marca profundamente os nossos filhos. E muitas das vezes nós vamos achar, fizemos o trabalho certo, nós tínhamos o discurso certo, nós usávamos as palavras certas, mas é exatamente isso. Ficava aí, palavras certas, ensinos certos, mas a sua vida, o seu caminho estava completamente distante daquele que você apregoava para os filhos. Como existe isso? Como existe isso? Filho, precisamos, a longanimidade é um fruto do Espírito, precisamos ter a paciência, exercer o domínio próprio, não saia da vossa boca, meu filho, nenhuma palavra torpe, e o menino está, porque o menino acabou de dizer um palavrão e muito alto, e você então traz as escrituras e diz, não é assim, mas só ele sabe, que quando você põe ali no carro, e você sai no trânsito de Recife, só ele sabe os impropérios que você solta no trânsito, só ele sabe a deformação do seu rosto, quando alguém fecha o seu carro, e ele vê um pai incoerente, que quando o filho está sendo espremido pela circunstância dele lá na vida, porque é o brinquedo que foi tomado, e o menino não se aguenta, e a cara fica feia, fala uma palavra feia, e você então tem todos os ensinos corretos, mas ele anda com você, e quando você é esticado, quando é você, ele vê na sua vida uma outra coisa, destoante da que você ensina para ele. E você então diz, não, eu estou ensinando para o meu filho o caminho em que ele deve andar. Talvez pode estar ensinando o caminho, mas não está no caminho. Vários exemplos, a gente diz, você não grita com a sua mãe, como é que você... E de repente no próximo dia o que ele vê é você. Você grita com a mãe, você grita com todos. Você fala da igreja, nós vamos à igreja, mas é você. Ele nunca viu você animado com a pregação e feliz, como ele vê você animado e feliz com o jogo de futebol. Mas você tem um discurso correto, e você ensina a criança, nós buscai, pois, em primeiro lugar, meu filho, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, mas o que ele vê, se eu chamasse aqui, e perguntasse para o seu neto, para o seu filho, para o seu sobrinho, qual é o horário, querido? Qual é o horário que papai e mamãe oram? Qual é o horário que eles leem a Bíblia? Espera, não, eu fiz a pergunta errada. O papai fala para você, para ler a Bíblia e para orar? Fala. Papai fala. Como tem sido as marcas que nós temos deixado na vida dos nossos filhos, no que diz respeito à influência? Cada um tem, suas histórias. Eu já contei muitas vezes aqui, conto de novo. A história que eu mais ouvi o meu pai contar a respeito do relacionamento dele com o pai dele. É uma história muito simples, é uma dessas histórias onde você percebe a abertura da janela do coração e você entra com princípios que vão mudar dali para frente. Meu pai morava na roça, e eles então tinham uma fazenda lá no interior de Minas, e meu pai
sempre contou essa história para nós exatamente para trazer o mesmo princípio. Ele dizia que um dia, voltando inclusive da igreja, era domingo, e sul de Minas, né? Quem conhece lá é muito sinuoso, muitas montanhas, e eles pela estrada de chão, uma determinada curva, ela vê todo o vale que era a fazenda deles. E meu pai conta que quando eles estão naquela curva e veem a fazenda, e menino tem demais essas coisas, né? Ele puxa ali o pai dele, o meu avô, e diz assim: pai, isso aqui é tudo nosso, né, pai? O café, o pasto, as vaquinhas, a casa, até lá, né, pai? E ele conta então que o pai abaixa e diz: filho, você está vendo tudo isso daqui? Nada disso é nosso, filho. Isso é tudo do Senhor. Está apenas emprestado conosco. Está no caminho. É a janela. Mas não é, e eu me lembro do meu pai dizendo isso, mas não é uma fala do pai dele ao menino. Ele dizia, o meu pai sempre nos dizia: as pessoas são mais importantes que as coisas. Quantas vezes eu vi meu pai abrindo das coisas que não eram muitas que a gente tinha próximo à refeição, quando chegava alguém, não tinha os recursos, ele recebia para a nossa mesa, e ele ia mostrando como que não havia uma incoerência num discurso com a vida. Mas nós muitas das vezes dizemos: filhos, as pessoas são mais importantes, filhos, Deus é mais importante, mas ele só escuta falar das coisas que se pode comprar, do dinheiro que está faltando. A única coisa que o menino escuta, que é a razão para não comprar o próximo brinquedo, é: não tem dinheiro. O menino está no mercado com os pais, ele está no shopping, ele entra na loja, eu quero, e o filho e o pai só falam: não temos dinheiro, isso, não temos dinheiro, não, é muito caro. E o menino, ele vai crescendo com aquela percepção que está no coração do pai, que na verdade a redenção não é o Senhor Jesus, a redenção é o dinheiro. Se nada pode porque não tem dinheiro, pai, eu quero ir para Disney, não tem dinheiro, pai, eu queria virar, não tem dinheiro, pai, eu quero, não tem dinheiro. O menino cresce então entendendo o que seria a solução na sua casa, menino. Rapaz, se eu tivesse dinheiro, porque lá a gente não faz nada e é sempre porque não tem dinheiro. Eu não estou dizendo que você está mentindo, porque às vezes não tem o dinheiro mesmo. Eu estou dizendo que a gente não precisa todas as vezes que não vai comprar uma coisa para o menino dizer que não tem dinheiro. Dizer, não precisa. Nós não precisamos isso é uma cobiça. Nós muitas das vezes ensinamos os nossos filhos, mas quem é consumista somos nós. E essa grande nuvem de incoerência tem sido a razão de tanta rebelião de tantas crianças, às vezes, à própria igreja. Aquela historinha famosa de que eu quero mudar para a igreja porque lá meu pai é um e em casa é outra, essa é uma história talvez muito mais comum do que o que a gente pensa. Qual é o tipo de influência que nós damos? Quando eu era criança, a gente tinha um sítio lá em Brasília e a gente plantava maracujá. E eu me lembro que a gente ia para lá para colher maracujá, para pôr nos sacos, e a gente saía para vender maracujá. A gente vendia maracujá no mercado, vendia maracujá nas mercearias, vendíamos. E eu era o mais novo, e já tinha um pouco mais de liberdade com o horário, então quem acabava indo mais com o meu pai era eu. Quantas coisas eu aprendi, quantas coisas eu poderia contar, mas uma coisa, essa é muito interessante, ela é muito marcante. Todos os lugares que a gente ia vender o maracujá, e é muito difícil ser vendedor assim, porque você chega com o produto, você está ali, é super perecível, e às vezes o cara fala: não quero, é complicado. Mas uma coisa me chamava a atenção, todas as vezes que a gente vendia o maracujá, ou no supermercado, ou nas mercearias, o meu pai falava de Jesus para todos aqueles que estavam comprando o maracujá. Eu ficava lá ouvindo. Às vezes era muito rápido,
terminava, negociava, entregou, pesou, entregou assim. Deixe-me lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso ainda pode muito lhe ser útil. Um abraço e ia embora, sempre. Era o próximo versículo, uma coisa, um negócio curioso. E uma das coisas que me marcou muito é que em uma dessas mercearias, a dona, ela começou a demonstrar muita curiosidade. Eu me lembro que às vezes a gente estava com o tempo apertado, porque a gente tinha que terminar, tinha que ir para casa, ainda tinha que almoçar, e eu ia estudar à tarde, e não estava, e de repente aquela senhora começava a fazer pergunta de por que Jesus? E o que é ser salvo? Ser salvo do quê? E não sei o que, e de repente eu via ali, parece que o tempo perdia, e estava o meu pai conversando. Eu tive a oportunidade de estar no culto, onde aquela dona da mercearia estava na igreja professando a sua fé e sendo batizada, porque ela era fruto do maracujá. Meu pai não deixava de pregar. Mas eu quero chegar num outro lado. Hoje eu sou pai, hoje eu tenho os meus filhos, hoje eu vou em mercearia, hoje às vezes eu pego um táxi, hoje eu vou. É impressionante, até hoje, quando eu estou ali com pressa, ou eu estou às vezes até meio com vergonha, a fila meio grande de evangelizar, na hora vem a imagem do meu pai, porque ele dizia que o evangelho é poder de salvação para todo aquele que nele crê, mas ele evangelizava. Ele não dizia, não, nessa área a coerência era total. Ainda hoje, quando eu estou num ambiente assim, eram vários que eu via fazendo, muitas das vezes eu sou lembrado ao chamado do Senhor, prego o evangelho e vem na minha mente o meu pai, e eu penso assim, eu sou frouxo, saí mais uma vez sem evangelizar, o meu pai teria evangelizado. E não são poucas as vezes que eu volto e falo assim, desculpa, é só um pouquinho, creio no Senhor Jesus, será só para tua casa, meio um abraço, vou embora, porque eu falo, eu tenho que falar. É rápido, meio com vergonha, mas é interessante como nós podemos ser profundamente marcados pelas influências que a gente recebe em casa. E eu estou aqui com isso, querendo fazer uma indagação para você e para mim. E talvez a principal indagação é qual é o nível de coerência ou incoerência sua dentro de casa. Eu não estou nem perguntando o que é que você fala ou não fala. Estou perguntando qual é o nível de coerência ou de incoerência sua dentro de casa. Nós conhecemos muito o texto de Romanos no capítulo 1, né? Quando fala dos homens entregues a si mesmos, e aquela lista de pecado horrendo, né? De homens com homens, e aquela tragédia toda. Mas vocês se lembram de Romanos capítulo 2? Romanos capítulo 2, ele começa para quem acha aquilo tudo muito feio. Ele diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando você julga. Porque você julga todas essas coisas e é contra todas essas coisas, mas no fundo você mesmo as pratica. Nós dizemos para os nossos filhos, não sejam egoístas, mas ele vê nas nossas relações com os nossos amigos ou com a nossa família, o quanto que a gente clama e fala mal, se de repente a gente teve ou que emprestar, ou teve alguma coisa, eles veem. Quando a gente fala em amar o inimigo, ore pelo que vos persegue, mas o que ele escuta você falando sobre as pessoas que trabalham com você e seu chefe? E muitas das vezes nós, sem percebermos, nós somos muito prontos para ensinar o caminho em que deve andar. Só que o chamamento desse texto, eu fiz questão de dizer que eu penso que ele tem uma profundidade muito maior, ensina a criança no caminho em que deve andar. Em outras palavras, vai você lá para o caminho, vai você para o caminho, vai você com a criança. É a raiva, é você que não se aguenta no trânsito, então dá as mãos para a criança e fala, filho, ajoelha com o papai, eu tenho a mesma dificuldade sua. Quando pegam o seu carrinho, você dá logo um grito e uma palavra feia, não é? Comigo é a mesma coisa. Quando encostam no meu carrinho, também eu dou o mesmo grito e eu penso as mesmas coisas e eu fico do mesmo jeito. Sabe o que é isso, filho? É o pecado que está no nosso coração. Precisamos do Senhor, precisamos nos quebrar, Ele tem que nos mudar. E você ensina agora a criança no caminho. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, eu estou dizendo para você ensinar no caminho, para você colar o coração. Porque um dia, não tem muito tempo, eu fiz um teste.
eu fui perguntar aos meus filhos se eles achavam que eu realmente pecava. E eles não. Eu não sei se eles acharam que era disciplinar. Eu falei assim, filho, vocês acham que o papai erra? Não. O senhor não. Eu falei, não, o pai não está com problema, meu pai está batendo papo. Eles, cara, não sei. E eu fiz uma coisa que eu não sei se foi tão sábia, mas eu fiz. Eu resolvi contar para eles algumas daquelas peripécias quando criança, que são dessas que a gente não põe na biografia que a gente escreve no currículo, né? E foi um problema, eu tive que depois ao final brigar com eles, porque durante muitas noites para dormir, eles só queriam ouvir a história quando eu roubei os carrinhos do seu Salvador. Pai, conta aquela história que o senhor roubou os carrinhos. Eu falei, uma semana direto, pai, aquela história é boa demais. Eu falei, não, aquela história depõe demais contra mim. O que é isso? Seu Salvador era diácono da igreja, eu e meu irmão, nós roubamos os carrinhos dele. Foi muito feio, mas foi muito interessante ouvi-los, e eu naturalmente inseri essas histórias, por perceber que às vezes a gente vai criando essa separação. Os filhos ficam achando que eles então têm lá uma dificuldade enorme na vida, que os pais não. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles veem, eles saberão. E eu acho que a melhor influência que o pai pode deixar para um filho, uma mãe, é a coerência, inclusive quanto às suas próprias fragilidades. Pensa uma mãe, chama a filha e diz, eu luto com a ira também. Ou então, eu luto com a vaidade também. Muitas das vezes é a vaidade, essa coisa, ela é muito mais forte do que o meu próprio tempo devocional. Filha, deixa eu ler para você, a verdadeira beleza da mulher não é frisado de cabelos, nem adereços de ouro, mas é um coração interior unido ao traje de um espírito manso e tranquilo. Filhas, vamos buscar isso do Senhor, mas não aquela mãe que ensina o caminho. Você é muito chiliquenta, você não pode falar assim, você tem que ser assim, assim, assim. Mas o que ela vê na mãe é uma incoerência completa e total, e a influência que ela tem é uma influência de hipocrisia, é uma influência de tragédia. E eu sei, queridos, que muitas crianças vão crescer e elas falam, eu não quero para a igreja, eu não quero isso daí. É um treinamento de atores, porque muitas das vezes é o que vem dentro de casa. É o que vem dentro de casa. Eu me lembro de estar em uma conferência alguns anos atrás, e um pastor muito conhecido chamado Joel Bick, ele tem vindo em várias conferências no Brasil, ao redor do mundo, né? Tem uma editora maravilhosa lá em Michigan. E muito interessante, ele em uma das falas, ele dizendo que os pais deles completaram 50 anos de casados. 50 anos de casados, e os filhos então organizaram, né, um evento maravilhoso, um negócio muito especial. E os filhos então resolveram colocar, sem conversar uns com os outros, para um momento de culto ali, qual era a marca da vida do pai, qual é a marca da vida da mãe, que mais eles se lembram e que mais os influenciou ao longo da vida. E ele diz que eram 7 filhos, aniversário de 50 anos de casamento, os filhos já estão longe de casa há muito tempo, e ele diz que uma coisa muito curiosa aconteceu, os 7 filhos colocaram exatamente a mesma coisa sobre a influência da mãe por toda a vida deles. E ele faz uma pausa ali homilética, naturalmente fica todo mundo querendo saber, e a cabeça corre, né? A mãe deve ser escovar o dente, deve ser. A mãe, o que é que a mãe faz? Deve ser comer na hora certa, deve ser, porque as mães fazem isso e é bom demais. Mas ele diz então que os 7 filhos, sem conversarem antes, vão à frente e diz, o que mais nos influenciou foi a vida de oração da nossa mãe. Todos os dias nós sabíamos, havia um período em que ela se retirava para um quarto, e não havia demanda de criança. 7, a gente joga a toalha com 1 dentro de casa, a mulher tem 7. Ela se retirava para orar,
E aquele tempo que a mamãe se retirava para orar, a gente às vezes ia, ficava ali, botava o ouvido na porta, e a gente ouvia os balbuceios dela, a gente ouvia, e ela ficava ali às vezes 1 hora, menino em casa, não era porque estava dormindo, era um momento, e ela nunca deixou de orar. 50 anos depois do casamento, 7 filhos, sem conversar, tem uma grande marca de influência, perpassa a vida inteira. A nossa mãe sempre orou por nós, pela igreja, numa relação de intimidade com o seu Senhor. Não é simplesmente ensina, você tem que orar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Essa é a verdadeira influência. Eu gostaria de chamar a você e a mim, a pedirmos perdão a Deus pelas nossas incoerências, as nossas inconsistências, quando somos talvez, Romanos 2, somos prontos para julgar, sabemos o que é errado, o que é certo, mas a nós mesmos nos condenamos porque nós acabamos fazendo as mesmas coisas. E essa incoerência, concordo com aquele pregador, é uma das principais causas de provocar ira nos nossos filhos. Que o Senhor nos livre de sermos más influências incoerentes na vida dos nossos filhos. E quando você for usar novamente esse texto, não erre como eu errei. Diga, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará. Ora com ele, lê a Bíblia com ele, senta com ele na igreja. Ensina que o caminho verdadeiro que trará a salvação é o Senhor Jesus. Propague isso em casa. Não sirva, como o pastor sabe muito bem, ele disse aqui, não sirva o Deus desse século que é o dinheiro. Sirva ao Senhor. Na angústia clame ao Senhor. Quando o seu filho adoecer, queridos, eles adoecem. Essa semana de madrugada o meu menino acorda com dor de ouvido, e dor de ouvido é ruim, porque ela demora a ir embora. O que você faz? Ora com o menino. Ora com ele. Não é um negócio da boca para fora, não é você criando agora uma religiosidade que você não tem, é se de fato você acredita. Ora com ele, você dá o remédio, não tem problema. E acho que o pastor Sá foi muito feliz em tudo que falou aqui. Mas vamos deixar as marcas de quem serve ao Senhor, sem máscara. Confesse seus pecados aos seus filhos. Ora junto, clamando a misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos traga privilégio de sermos boas influências. Eu vou terminar apenas com mais uma história. Essa eu já ouvi 2 pastores falando, Hernandes Dias Lopes, um outro pastor que tem um ministério com família, contou a mesma história, ocorrida lá no Sudeste, de um pai, que então pela primeira vez ele consegue comprar um carro 0 quilômetro, mas não só um carro 0 quilômetro, mas uma pintura perolizada, um negócio especial. Então, quando ele chega do trabalho, porque ele não foi com o carro, afinal de contas, um carro 0 que é o primeiro, você não vai com ele no trabalho quando está armando chuva, né? Você deixa ele. E quando ele chega, então, ele pega, na hora que o menino está terminando de riscar com um prego todo o carro. Então, ambos os pastores contam exatamente a mesma história. O pai chega em um acesso de raiva, a primeira coisa que tem é uma certa barra de metal, e o menino com a mão, ele vai bater, não mede muito a força, bate com a barra de metal na mão do menino, rompe ali vasos, um problema muito sério. Quando vão atentar, levam para o hospital, o pai fica sem saber, um negócio complicado. Quando o pai chega no hospital para ver o que tinha acontecido, ele recebe, o menino está bem, ele tira o bracinho debaixo da coberta, tiveram que amputar a mão do menino. Ele levanta o cotoco e diz assim: papai, mas olha, eu nunca mais vou riscar o carro do senhor. Nunca mais vou riscar o carro. E eu ouvi essa história, mexeu muito comigo, porque talvez em menor extensão a gente faz a mesma coisa. Nós não disciplinamos os nossos filhos quando eles nos desobedecem, quando eles nos desonram, mas se eles estragarem talvez a coisa que de maior valor a gente tem em casa, aí a gente cria força para disciplinar com toda veemência. Eu ouvindo essa história, eu me lembrei comigo, lá em casa, eu guardava 7 chaves, umas caixas de referência, monitores de estúdio, Behringer, um negócio maravilhoso. Um certo dia eu abro, não sei se vocês conhecem alto-falante. Alto-falante tem um miolo ali, que é uma bolinha assim, né? E eles estavam afundados.
eu abro aquele negócio, eu falo, o que é isso? Naturalmente um acusou o outro, né? Falou, foi o outro. E eu saí, como eu me desconheci. Uma ira tomou conta de mim, porque só eu sei o quanto eu gostava daquelas caixas e o quanto elas são caras. E eu fui babando para cima daqueles meninos, e eu vou encerrar a narrativa aqui. Mas depois eu fiquei com essa reflexão. Eu nunca tinha nem mostrado as caixas para eles. Eu nunca tinha dito, olha, aqui vocês não mexam. Não. Mas na verdade a extensão do valor da coisa é que gerou a extensão da ira e da disciplina. E não adianta depois eu chamar os meninos, a não ser que eu chame para pedir perdão. Não adianta eu falar que não, as pessoas são mais importantes que as coisas, e que não, nós temos aqui um círculo da bênção e a obediência, porque naquele caso a minha disciplina muito intensa não foi por desobediência e nem desonra, foi porque eles afundaram o alto-falante na minha caixa, foi isso. E nós somos incoerentes assim, e estamos criando os nossos filhos assim. Que o Senhor nos livre e nos traga essa oportunidade de influenciarmos conforme o caráter do Senhor Jesus. E que Deus nos ajude nessa missão. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, ela é muitas das vezes cirúrgica. Nós somos capazes de ler textos e conhecê-los há tanto tempo e não mergulharmos na profundidade do que às vezes ele quer dizer. Um texto como esse de Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse texto coloca cada um de nós lá dentro do caminho. Esse texto atrai para nós uma coerência que muitas das vezes nós não temos. Nós somos rápidos e aptos a dizer o que é certo, mas muitas das vezes nós somos completamente incoerentes e hipócritas, e os nossos filhos verão. Porque a influência que o texto diz que vai gerar neles é a influência daquilo que eles enxergam no caminho, não é aquilo que eles ouvem. E Pai, eu quero, Pai, talvez de maneira coletiva pedir perdão ao Senhor, quando nós temos tido nos lábios professado uma fé de quem busca em primeiro lugar o Senhor, o Teu reino, a Tua justiça, quando na verdade os nossos filhos têm visto que a gente tem procurado em primeiro lugar outras coisas. São os recursos, o status, a vaidade, a posição. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Pai, quando nós somos rápidos e ligeiros em dizer aos nossos filhos que devem orar, que devem ler a Bíblia, mas no fundo nós não fazemos, nunca viram a gente fazendo isso, não sabem nem como é. Quero pedir perdão ao Senhor quando nós somos rápidos em colocar uma tonelada de carga sobre os nossos filhos, quando eles são egoístas, quando eles são vaidosos, quando eles são orgulhosos, quando eles são cheios de si, e de repente, Pai, nós não temos percebido que o que eles têm enxergado são exatamente pais assim, egoístas, são os seus interesses em primeiro lugar, em detrimento de tudo e de todos, vaidosos, se acham acima do bem e do mal, orgulhosos, prepotentes. Na caminhada muitas das vezes é isso que os nossos filhos têm visto. Queria pedir ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia de nós, quebranta o nosso coração, porque sacrifícios que agradam ao Senhor é esse espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. Então, por favor, Pai, se precisamos pedir perdão aos nossos filhos por alguma grande incoerência, que façamos, e que a gente possa se ajoelhar, quem sabe em casa, irmos juntos aos pés da cruz, pedindo que aquela graça manifesta na cruz seja aplicada aos nossos corações, que o Senhor não nos trate segundo a nossa iniquidade, que o Senhor não nos retribua consoante o nosso pecado, mas que o Senhor nos revista com o sangue de Cristo, que o Senhor nos leve para a eternidade reconciliados contigo, que a gente tenha o Senhor Jesus como uma grande salvação, até mesmo da nossa incoerência, e que com isso nós levemos os nossos filhos a olharem para Cristo, como sendo o nosso exemplo, como sendo o nosso Redentor, como sendo o nosso professor, como sendo o nosso Salvador. Por favor, Pai, queremos estar nesse caminho, no caminho da graça de Deus revelada em Cristo, aplicada a nós pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém.